Olá, pessoal! Estamos começando aqui pela Rede Atitude Positiva, o jornalismo de soluções, a rede das boas notícias, mais uma transmissão ao vivo para trazer mais informação, para trazer mais análise, para trazer tudo o que interessa à comunidade, à sociedade, e nós aqui sempre fazendo o papel de, como jornalistas, fazendo o papel de buscar soluções além dos problemas. Lembrando que nós estamos na rede atitudepositiva.com.br, lá os nossos artigos, as nossas notícias e o link para todas as nossas redes sociais, canal de vídeos no YouTube, siga lá, se inscreva no YouTube, no canal Atitude Positiva com Renato Martins, e também o nosso podcast atualizado semanalmente com muitos áudios interessantes sobre notícias boas, assuntos construtivos, informações relevantes e transformadoras da sociedade. Sem mais delongas, nossa convidada de hoje é a doutora e professora Lúcia Pelanda. Ela é reitora da Universidade Federal das Ciências da Saúde de Porto Alegre, a Fundação Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre. Professora e doutora Lúcia Pelanda, tudo bem? Oi, tudo bom, Renato? Tudo bom, pessoal que está aqui nos acompanhando? Muito obrigado pela honra, pelo prazer de ter aceitado o nosso convite nesse furacão, né, pandêmico. Sim. Deixa eu dizer que nós estamos, a nossa rede Atitude Positiva, empresas que acreditam no poder da notícia boa, aqui a Sun Motors, o Instituto de Medicina do Esporte, a Alzheimer, o restaurante Tartone, voltando agora lá no Shopping Bourbon Country, também a Smartback e o Café Lavazza, que é representado aqui em Porto Alegre pela expressomatic.com.br. Lúcia Campos Pelanda, graduada em Medicina pela URGS, mestrada em Ciências de Saúde em Cardiologia pela Fundação da Universidade de Cardiologia, doutorado pela Fundação também da Universidade de Cardiologia em Cardiologia, reitora da Fundação Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre, experiência na área de medicina com ênfase em cardiologia pediátrica e na área de pesquisa clínica. E ela integra também o Comitê Científico de Apoio ao Enfrentamento à Pandemia da Covid-19 no Rio Grande do Sul. Esse comitê, professora Lúcia, é um comitê que ajuda o governo do estado, e principalmente o governador, a tomar essas decisões, e essas decisões todas que foram tomadas nos últimos 7 meses durante a pandemia, não é isso? É um comitê de apoio, é um comitê consultivo, que a gente chama, né? Nós fazemos uma revisão das evidências, discutimos o que tem de pesquisa científica, porque desde março, quando foi montado o comitê, muita coisa mudou, né? Muita coisa surgiu, então nós fazemos esse resumo, assim, e oferecemos para o governador poder tomar suas decisões, mas claro que ele tem muitas outras considerações para fazer, né? Então nós colocamos o lado da ciência para ele poder se embasar. Tanto que algumas coisas que o comitê sugeriu e indicou não foram aceitas, né? Nem tudo é aceito, né? Exato, porque a gente tem uma opinião que é uma opinião científica, mas claro que existem muitas outras variáveis e ele precisa considerar outras coisas. O comitê tem muitas áreas, tem as pessoas da epidemiologia, da clínica, intensivismo, farmacologia, da análise de dados, né? Então tem o pessoal da computação, urbanismo, economia, é um comitê bastante rico e ele é coordenado pelo secretário de Ciência e Tecnologia, que é o professor Luiz Lambi. Luiz Lambi. Perfeito. Nós fazemos aqui uma pauta sempre que pode parecer inicialmente um pouco negativa, porque a gente mergulha no problema, para depois falar um pouquinho da perspectiva mais positiva. Eu quero começar com uma pergunta que é um pouco negativa, em função do que está acontecendo, em função do que a senhora pensa, em função de algumas entrevistas que a gente acompanhou da senhora. A quarentena, a pandemia, o isolamento, tudo isso é coisa do passado? Ou, como a senhora disse, ainda não está na hora de comemorar? Professora Lúcia Pelanda. Infelizmente não é coisa do passado, a gente está em plena pandemia, nós estamos num momento de melhora, né, de resultados um pouco melhores, mas para poder segurar esses resultados melhores depende muito de nós. Então o perigo não passou, a gente não está no normal, não é momento de comemorar e muito menos de relaxar os cuidados. Outros países que tiveram uma ação assim mais de comunicação, né,
de uma ação mais coordenada, digamos, entre a sociedade, todo mundo, tiveram outros resultados, mas a gente está num platô, num nível bastante elevado ainda, está melhorando gradualmente, mas para que a gente possa segurar esse resultado, a gente tem que continuar com muito cuidado. Qual é o exemplo que a senhora daria de boa comunicação, de eficiência do poder público com a comunicação com a população? A Nova Zelândia, não? Nova Zelândia é um ótimo exemplo, a Alemanha também é um bom exemplo, tem vários países, casualmente, não é para puxar a sardinha, mas casualmente países que têm mulheres. Mas, tanto que a primeira-ministra da Nova Zelândia foi reeleita agora, né, reconduzida ao cargo. Uma comunicação bem clara, né, bem assim, forte com a população, do papel de cada um, de que realmente existe um papel individual e existe, né, as questões do poder público, quanto mais simples, melhor, né, e bem unificada, assim, de que realmente é um problema grave que se todo mundo pegar junto, a gente consegue lidar com ele melhor, né. Perfeito, mas mesmo esses países, a própria Nova Zelândia levou um sustinho ali, né? Depois que tinha liberado tudo, porque tinha zero Covid, zero casos de Covid, ela voltou a ter casos. Não chegou a ser uma segunda onda, mas voltou a ter casos. Ou seja, todo cuidado é pouco, porque qualquer coisinha, falando de uma forma médica, né, científica, não estamos falando aqui sobre outros prismas, estamos falando da sua área, que é a área científica, né, pode correr o risco de uma nova viralização, né, desse vírus, perdoe a redundância, enfim, mas a contaminação desse vírus, né? Porque ele ainda é muito desconhecido da gente também, né? Claro. Não, e também é importante falar que a Nova Zelândia é um ótimo exemplo, mas também é um país pequeno e é uma ilha. Então é muito mais fácil controlar a entrada, né? No nosso caso, um país continental muito grande, nós temos, na verdade, várias epidemias ao mesmo tempo. Então, é óbvio que o Rio Grande do Sul tem resultados melhores que de muitos outros estados, mas também o Rio Grande do Sul não é uma ilha, então não adianta a gente pensar só no nosso estado, né? A gente tem que pensar como um país de dimensões continentais, então é bem mais difícil. É claro que uma comunicação ajuda, mas mesmo numa pequena ilha, como, né, você estava falando, quando houver mais liberação, pode haver um aumento do número de casos, e é por isso, e os epidemiologistas chamam isso de a dança, né? Vai ter um aumento, e a gente vai ter que fechar um pouco, depois aumenta, tem que fechar um pouco. Mas isso lá no final, na última fase da epidemia, quando a gente já está em retomada das atividades normais. No nosso momento aqui, a gente ainda está na fase de mitigação, que a gente chama, que é a fase de tentar diminuir o prejuízo ao máximo, né? Pois é, e a sensação que a gente tem nas ruas, doutora Lúcia, ontem eu dei uma passeada, não passeada de carro não, mas fui comprar algumas coisas e eu sempre muito protegido do carro, eu não sou um sujeito nesta quarentena de andar nas ruas, né, mas sempre dentro do carro, alguma coisa, supermercado, farmácia, mas eu via uma Porto Alegre praticamente normal. Amigos que foram ao Rio de Janeiro, que o Rio de Janeiro já decretou que a pandemia não existe mais. Tivemos vídeos de Santa Catarina, nas praias, no feriado, praticamente nunca mais aglomeração. Qual é o risco desta aglomeração? Qual é o risco dessa flexibilização antecipada imposta pela própria sociedade? Primeiro a gente entende que está todo mundo muito cansado, ninguém aguenta mais, né? Então é claro que a gente tem que pensar em soluções para, aos pouquinhos, pensar em algumas coisas que se possam fazer, que tenham menos risco, né? Mas o que é importante, muito importante entender é que mesmo esses dias eu estava conversando com uma aluna e ela disse, mas tem muita gente que não concorda com esse vírus. Não, eu também não concordo com ele. O problema é que, independente do que a gente pensa dele, podemos até fazer passeata contra o vírus, mas independente do que a gente pensa, ele não está nem aí, né, para o que a gente pensa, ele continua agindo. E uma das coisas mais complicadas dessa doença é a questão dos super espalhadores. Então, são os eventos super espalhadores. Pode ser que você vá num evento ou numa aglomeração e não tenha ninguém contaminado e não vai acontecer nada. Mas se tiver uma pessoa contaminada e essa pessoa, dependendo das condições do evento, ela pode espalhar para até 1000 pessoas.
Então, o que acontece? Esses tempos teve um casamento lá nos Estados Unidos, né? Tinha 60 pessoas no casamento, mais ou menos. Tinha uma pessoa contaminada, ela foi contaminando outras, essas outras contaminaram outras, e depois a terceira camada de contaminação, 7 pessoas morreram por causa de um casamento. Agora, imagina assim, eu ser a noiva ou o noivo e pensar, puxa, por causa da minha festa, 7 pessoas morreram. Isso é um jeito de começar um casamento. Então, pode ser que não aconteça nada, mas pode ser que o seu evento seja responsável por uma morte. Isso é uma coisa que pesa na consciência para sempre. Então, o que a gente puder fazer de evitar a aglomeração, é importante entender que naquela festa estão as pessoas que estão ali e mais todas as que elas têm contato. Então, às vezes, uma pessoa pode ter contato com mais 50. Então, não é assim, vou juntar. Esses dias também eu li uma história, eu acho que o mais triste de tudo dessa pandemia são esses eventos, né? Essa coisa de quem não acreditava e acabou contaminando. Eu li uma história de um americano, de um senhor que juntou só 6 pessoas da família dele. Só que as 6 pessoas eram os pais, os sogros e o casal, né? E acabou que os 4 idosos, ele estava contaminado e não sabia, estava assintomático, e os 4 idosos tiveram Covid, acho, não me lembro quantos, que acabaram falecendo, e ainda contaminaram as outras pessoas da família. Então foi uma família que foi tragicamente atingida por uma coisa que era uma coisa, né, um afeto, eles queriam se encontrar, estavam com saudade. Então, é muito cruel isso. A gente não a gente não sabe dizer quando vai acontecer, se vai acontecer. Então é muito importante tomar todos os cuidados. Precisa muito ver os seus familiares, veja, muito em pequena quantidade. Faça uma reunião bem pequena, mantendo a distância de 2 metros e com máscara. E ao ar livre, se puder. Perfeito. A gente compreende, né? Como a senhora disse, perfeitamente os motivos pelos quais as pessoas querem sair às ruas. Querem arrancar as máscaras e saírem caminhando pela rua para se sentirem livres, porque é um problema de estado de saúde mental também, né? Agora, nada justifica exatamente o que a senhora falou, que tenhamos mais mortes por causa disso, e daqui a pouco um evento, alguém paga esse preço. Eu não consigo entender realmente como é que um empresário, na hora de mas eu quero fazer um show, vou fazer com todos os cuidados, mas se existe algum risco de uma pessoa pegar a Covid e vier a falecer, isso será um dano na imagem, né? Uma propaganda negativa para aquela marca, terrível. E como eu disse, irreversível, né? É claro que tem gente perdendo emprego, tem gente que não está ganhando dinheiro, tem gente que não está entrando dinheiro no caixa, mas assim, talvez seja muito pior agora entrar um dinheiro no caixa e entrar uma morte junto, né? Claro, e o que a gente tem que entender é que essas coisas, tudo que prorroga a epidemia, tudo que prolonga a epidemia, é muito ruim para a economia. Então, a gente tem uma ideia, né? Os lugares onde teve uma ação coordenada e rápida, a recuperação econômica é muito melhor. Obviamente, né? Então, demora menos para a gente sair dessa situação. Quando a gente vai prolongando, sempre vai ser muito ruim. A gente vai ter que pensar em alternativas, realmente, né? De fazer os eventos de forma virtual, outras coisas, uma reinvenção mesmo, né? Dessas atividades. Mas é muito ruim até para a imagem, concordo, né? Eu quero lhe perguntar sobre aulas, mas antes da gente falar especificamente sobre aulas, eu quero perguntar se a senhora concorda essa indexação da aula com o evento. Por exemplo, as cidades só poderão fazer eventos onde já tiver retomado aula, né? Ou vice-versa, enfim, são várias regras. A nossa regra, me parece, aqui no Rio Grande do Sul, que é essa. A senhora concorda em indexar uma coisa com a outra, ou cada caso é um caso? Evento, jogo de futebol, teatro, cinema, aula, deveria ser analisado em separado? Bom, existe uma parte, são 2 coisas diferentes, né, para cada evento e para cada situação, para cada atividade. Existe o risco de cada atividade em específico. Então, por exemplo, no futebol existe o risco para os jogadores, para as pessoas que trabalham ali, e existe o risco para a sociedade inteira, que a gente tem que considerar também. Então, quando fala do risco para a sociedade inteira, qualquer evento, qualquer aglomeração,
ele tem um significado para a sociedade inteira. Quando a gente está num patamar muito alto de internações, por exemplo, qualquer situação de surto pode levar a um esgotamento. Imagine uma cidade onde tenha um leito de UTI. Se tiver um surto, né, numa escola ou em qualquer lugar, um evento, um casamento que seja, e tiver 2 pessoas que precisam de internação, já esgotou aquele número ali de leitos, né? Então, a gente tem que ter muito cuidado com a capacidade do sistema de saúde, mas além da capacidade do sistema de saúde, é o sofrimento, né? Tudo que for evitável, por que a gente vai se contaminar se é evitável? Hoje a gente está sabendo que não é uma doença simples, que algumas pessoas ficam com uma doença prolongada, algumas pessoas têm consequências cardíacas, neurológicas, de vários outros órgãos, então são coisas que a gente sabe pouco, para que arriscar, né? Então, primeiro tem essa questão do risco para a sociedade toda. Para a sociedade, qualquer evento é ruim. Para cada situação específica, a gente tem que considerar o risco da situação específica. Então, assim, é muito difícil, porque tem todas essas outras considerações. Eu acho que o futebol, por exemplo, é uma coisa que eu lamentei um pouco quando voltou, porque é um exemplo para a sociedade. Os jogadores, os esportistas, eles são ídolos, e as pessoas se espelham neles, então tem mais esse elemento, né? E se eles estão lá jogando sem máscara, as pessoas às vezes tendem a imaginar que não precisam usar máscara, e também é difícil jogar futebol de máscara. Então, eu entendo que tem toda uma questão econômica, tem todas, né, outras considerações a se fazer, mas do ponto de vista só da saúde mesmo, se fosse possível em termos de comunicação, eu acho ruim que volte, né? Evento com gente, com público, daí eu acho que nem pensar, assim, é uma aglomeração que não faz sentido nesse momento, né? Doutora Lúcia, no Pará, a cantora Mariana Fagundes reuniu uma multidão num show na cidade de Tailândia, a 200 quilômetros de Belém. A prefeitura disse que tomou todos os cuidados, os protocolos de segurança foram cumpridos, só que era para ficar, acho que meio em segredo, e a cantora botou nas redes sociais dela imagens, assim, de uma multidão, assim, muito grande nesse último final de semana durante a feira, uma feira de uma exposição agropecuária. Né? Furaram, né? Furaram a quarentena bonito lá no Pará, né? Eu acho lamentável uma atitude assim. Se é a foto que eu vi, as pessoas não estavam mantendo a distância, e acho que, pelo que eu vi ali, também não estavam de máscara, né? O risco de um evento assim é altíssimo, muito, muito alto. Então, a gente tem vários casos na literatura de eventos assim, em que as pessoas estavam falando, cantando, dançando. Teve um determinado momento em Berlim, lá no começo da pandemia, porque começou primeiro, né, depois da Ásia foi para a Europa, e ali no começo, quando as pessoas ainda não sabiam, teve um momento que em Berlim, 1/3 dos casos, todos de Covid lá na cidade, se referiam a pessoas que tinham pego em danceteria, por exemplo, porque essa atividade de dançar e cantar em aglomeração é de alto risco. Então, isso eu acho bem, bem, bem lamentável. Tá aí a imagem, ó. Não me parece, assim, pela imagem, que as pessoas estão distantes umas das outras, né? Mesmo sendo ao ar livre, que ao ar livre é uma coisa melhor. Olha a quantidade, mas elas gente. Parecem, com a luzinha eu acho para lamentável. cima e muito próximas, né? Todas aglomeradas, muito próximas. Não tem como controlar. Não tem como controlar. Impressionante. A senhora acha que o drive-in é uma boa solução? Foi uma boa solução? Eu acho que pode ser. Pode ser. Carros, né? Pode ser uma boa solução. Sempre tem que pensar nas pessoas que trabalham, nas pessoas que têm que se mobilizar, né? Eu sempre penso, né, nas pessoas que trabalham no estádio, que trabalham no drive-in. Essas pessoas têm que pegar transporte público. Então, tudo que puder ser feito totalmente virtual é melhor. Mas, aos poucos, talvez a gente vai ter que ir fazendo algumas concessões, né?
com cuidado. A gente lembra assim. Só do público, né? Na verdade, não lembra exato. das pessoas que estão por trás dos bastidores trabalhando, né? Que é a mesma questão das escolas, pensa muito nas crianças, mas não está pensando nas professoras, professores, merendeiras, as pessoas da limpeza, todo mundo que vai aumentar a circulação, que vai se envolver com isso. Então é óbvio, quando eu falo, eu quero dizer que eu estou dando um ponto de vista, que é o ponto de vista da saúde. Se eu pudesse escolher, era esse, né? Mas eu sei que existem outras considerações que tem que se fazer. Mas eu preciso dar a minha opinião, e aí as pessoas vão poder depois somar com as outras, né? Com as outras variáveis para tomar as melhores decisões. Perfeito. As pessoas já estão curtindo a nossa live da Rede Atitude Positiva, dando a sua opinião. Daqui a pouco eu vou registrar aqui alguns comentários e algumas perguntas para a doutora Lúcia Pelanda, reitora da Universidade de Ciências da Saúde de Porto Alegre, Universidade Federal de Ciências da Saúde. Ela também é integrante do Conselho do Comitê Científico de Apoio ao Enfrentamento da Pandemia no Rio Grande do Sul. Você vai participando aí, vai mandando o seu comentário no próprio Facebook, pode ser no meu perfil e também no perfil da Rede Atitude Positiva. Será que a quarentena, o isolamento já acabou para as pessoas? A gente está debatendo esse assunto aqui com a doutora Lúcia, numa ótica extremamente científica. A gente não está falando sobre política, porque isso também foi politizado, né, doutora? Também foi politizado, infelizmente. Né? Tem pessoas que acreditam, tem pessoas que não acreditam, tem pessoas que olham por uma ótica somente econômica. Preciso fazer a roda girar, preciso abrir minha loja, preciso, né, abrir um estádio de novo para gerar, e não está vendo todas essas consequências que a senhora chamou a atenção aí. Mas vamos então para a questão das aulas. Senhora, o comitê que a senhora integra, ele fez uma ressalva, que as aulas não deveriam voltar. A FAMURS, que é a Federação das Associações dos Municípios, Federação das Associações de Municípios do Rio Grande do Sul, também há 4 dias atrás diz que este não é o momento para voltar às aulas. Obviamente, os sindicatos professores também, SIMPA, sindicatos municipais, são contra. Voltamos, em 2 semanas, 34 casos de Covid, inclusive alunos em Porto Alegre. Voltamos cedo demais, doutora Lúcia Pelanda. E por quê? Essa é outra situação em que eu entendo que também tem muitas considerações diferentes. Qual é a nossa consideração do ponto de vista da saúde, né? A consideração científica. A gente ainda está numa fase de transmissão alta. Então, a gente não tem nenhuma experiência de outros países que nos diga que deu certo voltar numa fase de transmissão alta. Tem uma pequena experiência de um lugar nos Estados Unidos que voltou com uma taxa de transmissão parecida com a nossa, mas eles tinham condições nas escolas, muito específicas. Tinha um professor para cada grupo, dividiram a turma em 3, então aumentou o número de professores, né? Aquele professor ficava só com aquele grupo, não tinha contato com mais nenhum outro grupo, as crianças não se cruzavam na escola, tinham horários separados, para tudo, né, para alimentação, para aula, para tudo, protocolos de limpeza super rigorosos, e a gente não consegue fazer as mesmas coisas aqui, né? Então, essa experiência é uma experiência que até eles estavam avaliando, dizendo que até o custo talvez não fosse sustentável por muito tempo, mesmo lá nos Estados Unidos, né? Então, essa era a experiência que a gente tinha. Outras experiências de volta às aulas em condições, né, com uma curva muito menor que a nossa, que a própria volta às aulas levou ao aumento da curva de novo, e surtos, e fechamento de turmas, e fechamento de escolas. Então, sempre que se volta, tem que se preparar para saber que pode fechar uma turma, pode ter que fechar as escolas de novo, né? Então, essa foi a nossa revisão, assim, de não ter essa experiência para dizer que era seguro retornar nesse momento, nessas condições. Embora o comitê tenha também colocado que entende muito a questão das crianças estarem fora da escola, de o quanto a escola é central na vida das crianças, para todas essas coisas que a gente falou, saúde mental, relacionamento, alimentação, toda uma questão de a escola ser um local... né? E também de identificar casos de violência doméstica, outras questões, né, de o quanto que as crianças estavam protegidas fora da escola ou não. Então, tem muitas outras considerações que também são científicas, né,
que não são relacionadas diretamente à infecção ou à contaminação. E isso, nesse lugar, nas experiências que a gente avaliou, é maior para as pessoas que trabalham na escola, né, professores, professoras, funcionários. As crianças não pareciam ter um risco de infecção tão grave, porém elas não estão totalmente isentas, né, do risco. Existe uma coisa muito rara, que é uma doença inflamatória, uma síndrome inflamatória que está acontecendo nas crianças por Covid, é muito raro, mas acontece. Então, quando a gente olha a estatística, a gente sempre diz, os números são números para quem está olhando eles, né, desse ponto de vista, mas para cada pessoa que é atingida, aquilo é 100%. Então, pode ser muito raro, mas se for, né, na minha família, é diferente. Então, a gente precisa ter muita consideração de todos os casos que puderem ser evitados, deveriam ser evitados. Bom, então essa é uma das considerações que a gente fez. A outra consideração é que nos municípios onde não tiver casos, não tiver essa taxa de transmissão alta, não tiver internações nas últimas semanas, bom, esses municípios têm condições diferentes do que um município em que tem alta taxa de transmissão, né? Então, avaliar realmente cada lugar, as especificidades de cada lugar. E na volta... De novo, são relações de custo-benefício, né? Exato. Meu filho não está socializando, não está vendo os amiguinhos, mas o que adianta ele socializar, ir para a escola e trazer né, um Covid para os adultos, para os mais velhos, para idosos? Não é 2 casos que os mais jovens ficam com os mais idosos porque os pais trabalham. Né? Sim, isso é uma coisa, uma característica do nosso país, que em outros países pode ser diferente. Outros países isolam mais os idosos, né? A gente tem muito mais domicílios que são de várias gerações, então tem muito mais mistura. Tem um estudo espanhol que mostra que uma criança entra em contato com até 800 pessoas no seu dia a dia normal, assim. Então, o potencial de espalhamento aumenta, né? Então é muito difícil, realmente a gente entende que é muito difícil. O que eu acho também que é legal a gente pensar é que o aprendizado não se dá, ele transcende a escola, né? Então são momentos em que a gente está aprendendo como viver numa pandemia. Acho que isso é importante envolver as crianças nesse aprendizado também, né? Mas, doutora, tem uma corrente forte também de médicos que diz que tem que soltar, que as crianças têm que ir para as aulas. Teve um estudo agora de 3 epidemiologistas, né, lançado uma semana atrás, um de Stanford, outro de Oxford e outro de Harvard. Depois descobriram que tinha umas assinaturas falsas, né, dentro do documento, como apoio, até com nomes fictícios e tal. Mas, de qualquer maneira, esses seus colegas defendiam que os jovens deveriam voltar para a vida normal o mais rápido possível, que é uma espécie de isolamento vertical, né, que seria o segmentado, vamos dizer assim, né, só escolher os idosos para cuidar e deixar o resto da sociedade trabalhar. Na opinião de vocês, isso não é o correto, ainda? A gente gostaria muito de estar errado e assim, eu digo, a gente não pode ter certezas absolutas nessa pandemia. Nós estamos falando de dados que a gente tem avaliado, mas são sempre dados de coisas que têm acontecido em outros países, não são leis, né, imutáveis. Indícios, né? Indícios. Nós estamos aprendendo muito, a gente desde março aprendeu coisas, mudou muito de ideia, então, se alguém tem muita certeza, tem certeza absoluta nessa pandemia, desconfie, né? Primeiro porque o conhecimento muda e a ciência é assim, ela fica se questionando o tempo todo, então não pense que a gente não está se questionando o tempo todo. Dentro do comitê a gente está revisando as notas todas as semanas, quando surge um novo estudo a gente, né, pode mudar de ideia. Então é bem difícil, mas aqui, especificamente essa carta foi uma carta que não é baseada num estudo específico, né, a opinião dos 3, e teve bastante questionamento. Então é um debate, eu acho que cada um deve avaliar o que está acontecendo no mundo, avaliar os dados e formar sua opinião. Importante muito sempre olhar as fontes, né, da informação. Perfeito. Eu tenho aqui também a notícia, só para a gente fazer um registro, né, que foi feito mais um evento teste, está aí na tela, no Correio do Povo, o evento teste em Porto Alegre, para balizar as flexibilizações. Então, foi feito
um teste. Eu acho um pouco, vou dar minha opinião aqui, doutora, não sei se a senhora pensa assim, esses eventos testes, eles são perfeitos, né? Na teoria, o evento teste, ele funciona muito bem, porque as pessoas estão distanciadas, se toma todos os cuidados. Agora, quando for para valer, será que ele vai acontecer exatamente nesse rigor? E será que ele vai render para o produtor do evento, para o promotor do evento, exatamente a mesma coisa? Tem que distanciar pessoas, colocar menos pessoas, né? Um custo, porque isso tudo tem custo, né? Quando tu isola, quando tu limpa, quando tu coloca higienização, tudo isso tem um custo. Alguém tem que pagar essa conta, né? Eu acho assim que se a gente fizesse um esforço concentrado, a gente sairia mais rápido dessa e a gente poderia retomar mais rápido a normalidade. Como isso já não foi possível, né? Como a gente está nessa fase muito prolongada, é natural que as pessoas comecem a pensar em alternativas. Eu acho que as alternativas sempre têm que considerar o menor tempo de exposição possível, a maior distância entre as pessoas, eventos ao ar livre, e sempre pensar se é necessário aquilo, né? Qual é a necessidade de fazer assim ou se é possível fazer em outro formato? Porque, como eu disse, sempre tem o risco para a sociedade como um todo. Tem o risco daquelas pessoas que estão no evento e tem o risco para a sociedade como um todo. Para a sociedade como um todo, e isso é a parte da, né, essa é a rede positiva, a gente quer falar de coisas positivas. Eu acho que a parte positiva é quem conseguiu ficar em casa, mesmo que a pessoa tenha que trabalhar, mas volta para casa, né, não se aglomerar, fazer assim, ficar em casa quando possível, né? Quem pode, quem tem oportunidade de trabalhar de casa, os aposentados, os estudantes que estavam em aula à distância, essas pessoas fizeram muita diferença. Essas pessoas conseguiram salvar vidas e protegeram quem precisa trabalhar. Então, se quando eu posso, eu fico em casa, eu protejo quem precisa trabalhar. Se quando eu posso, eu saio para ir para um bar, eu estou tirando a oportunidade de alguém trabalhar. Então, sempre vai ser esse contrabalanço. O total de circulação precisa diminuir. Então, eu tenho que pensar quais são as coisas mais importantes. É melhor que uma pessoa, um profissional de saúde saia, né, para trabalhar, ou é melhor o bar abrir? Será que o bar não tem uma outra solução? Será que não pode fazer entrega? Não sei. Será que a gente não pode marcar uma reunião aqui pelo virtual e cada um fazer seu lanche? Eu acho que a gente vai ter que achar soluções criativas, né? Para que logo a gente... sim. Doutora, nessa pandemia teve muito, né? Cresceu o delivery, cresceu o teleentrega, cresceu o takeaway, cresceu uma série de outras coisas, né? As aulas online, enfim, não se perdeu o ano letivo, né? As aulas não pararam nas universidades, até a educação infantil também, né? Aqui em casa, por exemplo, meus 3 filhos estudando online e eu fazendo mestrado online. Quer dizer, todo mundo, ninguém parou. Ninguém parou, exato. Todo mundo sendo avaliado da mesma forma, com o mesmo rigor e tal. Né? Claro que há algumas condescendências e tal, por causa justamente da questão online, mas o conteúdo e a intenção, né? E a intenção de continuar ensinando, aprendendo, absorvendo e recebendo conteúdo, ela continua. Né? A senhora diria, então, para os últimos confinados, que eles não estão sendo idiotas, não estão perdendo seu tempo. Não. Hoje de manhã ainda recebi um WhatsApp de um amigo meu que disse, olha, estou me sentindo cada vez mais idiota por ser um dos últimos confinados. Pessoal, a galera cancelou a pandemia. Um amigo advogado aqui do Vale dos Sinos dizendo isso, se sentindo assim. Porque daqui a pouco a gente se sente meio, né? Se sente. Meio inútil, né? Fazendo esse esforço. Eu quero dizer isso com muito cuidado, porque eu entendo que as pessoas que precisam trabalhar. Eu quero dizer que é sempre que possível, né? Sempre que a gente tiver a opção. Então, sempre que a gente tiver a opção de ficar em casa, nem que seja nas 2 horas de lazer que a pessoa tem, em vez de ir no bar, ficar em casa, já está salvando uma vida.
né? Então, para os últimos confinados, eu quero dizer isso. A boa notícia dessa pandemia, assim, é que a gente tem o que a gente possa fazer. A gente não está totalmente à mercê, né? É uma coisa, não é que nem sei lá, um furacão, um terremoto, que a gente não tem para onde correr. Nesse caso, a gente tem coisas possíveis de fazer, né? São cuidados simples. O kit, assim, né, que funciona. Manter a distância quando precisa sair, usar máscara, manter a distância, lavar as mãos frequentemente, se não puder lavar a mão, usar álcool gel, não colocar a mão no rosto, ficar em casa sempre que possível, todo o tempo que possível, né? Pensar em outras alternativas de lazer para ficar em casa, se for sair, encontrar com poucas pessoas e ao ar livre. Eu acho importante a gente fazer uma atividade física, né? Caminhar, passear com o cachorro, essas coisas, mas sempre tentar fazer isso nos lugares com mínimo de pessoas, né? Não aglomerar. Aglomerar é muito perigoso, então evitar a aglomeração é a coisa mais importante de todas. Então são coisas que a gente pode fazer, não é como se a gente estivesse totalmente à mercê, né? Não é o terremoto, o maremoto. Níveis, né? A senhora está sendo bem clara que existem vários níveis, né? Uma coisa é ficar totalmente em casa. E se eu preciso sair para trabalhar, eu posso sair, mas eu não preciso encostar nas pessoas, eu não preciso sentar numa mesa de bar ou de restaurante, jantar, almoçar juntos, sem a máscara, né? Com pessoas que são de outras casas, de outras famílias. Né? Eu me espanto um pouco quando eu passo ali de carro pela Cidade Baixa e vejo os jovens muito reunidos, todos sem máscara, obviamente, estão tomando cerveja, só que são 6, 8 pessoas numa mesa que, obviamente, vêm de lares diferentes. Né? Eles não moram junto. Se você mora junto, dá para dar um desconto, né? Ali naquela mesa de 6 a 8 pessoas, na verdade, deve ter 50 contatos, né? É como se tivesse 50 pessoas sentadas naquela mesa. Então, assim, se a gente tiver com muita saudade, precisar muito encontrar alguém, encontra, mas sem ser com comida. Eu sei que a gente tem muito isso de se encontrar para comer junto, né? Mas comer quer dizer que tem que tirar a máscara, né? Então, ou vai ficar muito longe um do outro, ou se encontram, mas com a máscara, ao ar livre, vai no parque, faz uma caminhada, né, com uma certa distância. Eu acho que é assim que a gente vai ter que ir se adaptando. Isso aí. Ainda sobre aulas, existe uma resistência muito forte, né? A Prefeitura aqui de Porto Alegre está esperando uma adesão maior. Hoje de manhã, segunda-feira, dia 19, 76% das instituições do município ainda permaneciam fechadas, ou seja, existe aí uma grande resistência de professores, né? Até de alunos também, de algumas famílias também, né? Que não querem mandar, que optaram por não mandar os seus filhos para as escolas, né? Isso eu acho muito importante que seja possível, né, que não seja obrigatório a volta. Então, assim, quem puder ficar com as crianças em casa, ou quem optar por isso. E é claro que existem pessoas que precisam trabalhar e as crianças vão estar mais seguras na escola. Então, considerando todas essas coisas, isso que eu digo, assim, que a gente tem que aprender a pensar em sociedade, né? O problema de uma pandemia é que ela atinge a sociedade inteira. Não dá para dizer esse problema não é comigo. Isso aqui não vai acontecer comigo. É com todo mundo. Então, se, por exemplo, em outros países, né, qual a solução para os filhos de médicos, enfermeiros, fisioterapeutas, trabalhadores de hospitais, né? Como é que a sociedade vai junta pensar na solução para essas famílias, né? É um problema de todos nós. Então, teve muitos lugares onde hotéis, por exemplo, foram convertidos para serem, né, para as pessoas não contaminarem sua família. Então, tem uma série de outras soluções, né? Também até do ponto de vista econômico, né? Reconversão de indústria para produzir mais peças, mais equipamento de proteção, outras, né? Aumento de empregos na área da saúde. Então, tem uma série de medidas que são da sociedade inteira, que a gente tem que pensar como sociedade. Né? Pode ser, assim, uma visão... Podem achar que é uma visão um pouco romântica, mas nós fizemos uma pesquisa no mestrado da indústria criativa na Fevale, eu falei aqui, comentei na nossa rede Atitude Positiva, mas assim, por exemplo, de todos os músicos desempregados, 51% conseguiram uma renda extra dando aula, nunca tinham dado aula online, nunca tinham explorado essa educação musical, passaram a ter, né,
essa nova fonte de renda. Os estilistas, que acostumados a trabalhar com moda, a moda mais fashion, a moda mais, né, enfim, mais voltada para o comércio, acabaram justamente indo para o campo das máscaras e também conseguiram abrir um novo filão. Ou seja, é aquela velha história, na crise, né, todo mundo procura uma alternativa. Pode não ser o cenário ideal, mas existem algumas soluções. E hoje, com tecnologia, né, com essa comunicação online, então, é bem mais fácil de fazer certas coisas. Né? Doutora Lúcia Pelanda, nossa convidada de hoje, nós temos aqui já a Débora Coelho curtindo, a Cristiane Ferraz Silveira, a Márcia Pisato, a Helena Zambuja, a Maria Cecília Santos Luz, a Ariana Pinheiro, Nayama Meneghetti, a Laura Glier conosco. Deixa eu mostrar aqui alguns comentários. A Deusa Bund está conosco aqui também desde o início, manda o seu olá. A Ariana diz que é muito importante ouvir o parecer técnico da doutora Lúcia Pelanda. A senhora está se tornando uma voz importantíssima na sociedade, já é, né? Mas mais ainda nessa pandemia, todo mundo quer saber antes da doutora Lúcia o que ela pensa, né? A Deusa está dando parabéns ao comitê, porque parece para ela que aqui o controle foi melhor do que outros estados. A senhora tem essa... O comitê não toma as decisões, mas ele apoia, e eu acho que, assim, realmente os resultados aqui do estado têm sido, né, bons em relação a essa questão de nunca o sistema de saúde ter se esgotado, porque o modelo, e são vários comitês, tá? Tem um comitê de dados que assim, trabalha muito, que é um comitê técnico, que avalia todos esses dados de internação, que é coordenado pela secretária Eliane Lemos, ex-secretária, né? Que assim, tem feito muito esse trabalho de avaliar todos esses dados e evitar a sobrecarga de sistema de saúde. O que a gente também acha que, além da sobrecarga do sistema de saúde, a gente pode, com mais colaboração da sociedade, mais comunicação, tentar reduzir realmente os níveis de transmissão. Não dá para a gente deixar tudo para o poder público, tem que ser uma parceria entre a sociedade toda e o poder público, né? E acho que no Rio Grande do Sul se formou, assim, uma parceria, tem muitos empresários que entendem bem esse problema, os meios de comunicação, então acho que realmente a gente não teve nenhum pico, não teve aquele caos, né, que se viu na Europa e que se viu em alguns estados do Brasil. Bom, já quero falar de Europa em seguida com a senhora, porque temos 3 perguntas aqui de WhatsApp, uma delas fala sobre segunda onda. Deixa eu só registrar que a Deusa também disse que não acabou não, para a pergunta que a gente colocou no ar aí, acabou sua quarentena, acabou seu isolamento, não acabou não. Márcia Pisato está acompanhando, está dizendo que está muito bom nosso bate-papo ao vivo aqui na rede Atitude Positiva, 2 anos de boas notícias. Antes das perguntas, deixa eu lhe perguntar, existe o risco de daqui a 14 dias nós sentirmos os efeitos nocivos desta flexibilização que está acontecendo agora? Um estudo de teatro, de cinema, de show, futebol que já aconteceu, mas já está se analisando o futebol com o público, mais as aulas, todo esse caldeirão aí, daqui a 14, 21 dias, que a nossa conta sempre é de 7, né? Em termos de coronavírus, é sempre de 7 em 7. Então, sei lá, se não for 14, 21, próximo mês de novembro ele pode ser decisivo e pode piorar na situação. Estou fazendo uma pergunta bem específica para o Rio Grande do Sul, nesse momento. Sim, pode, e eu não tenho bola de cristal, claro, é óbvio que eu espero que não, óbvio que eu espero que a gente segure esse resultado bom e essa curva descendente, mas sim, a gente geralmente está vivendo um retrato das semanas anteriores, né? Então, nas próximas semanas, elas vão ser bem importantes para a gente avaliar se essa tendência de queda continua ou se a gente volta a ter um aumento. Normalmente é bem, corresponde muito bem, né? Aumenta o movimento, aumenta o número de internações. Então, vamos observar com muito cuidado as próximas semanas. É isso que a gente tem visto, né? Essa experiência que tem nos dado. Aumentou a aglomeração, aumenta a incidência de vírus. Pelo WhatsApp, o pessoal pode mandar aí 99332521. O Bruno Ramos está me perguntando sobre segunda onda. O que aconteceu na Europa
né? Ele pergunta se é só o frio ou se é uma liberação também que foi precoce na Europa. E o que a gente pode aprender a respeito disso? Porque a Europa sempre foi um espelho lá na frente, né? Uma espécie de uma bola de cristal, já que a senhora falou. Um termômetro, melhor dizendo, né? O que aconteceu na Europa, na sua opinião? A gente tem muito o que aprender, sempre é muito bom que eles estão na frente, porque a gente pode ver isso. Sim, começou a liberar mais atividades, e aquela dança que eu tinha falado lá no começo, às vezes tem que fechar de novo, né? A gente vê que mesmo na Europa tem diferenças, a Alemanha, por exemplo, não está tão grave quanto os outros, porque teve mais cuidado nessa comunicação e nessa flexibilização. A vantagem é que agora eles já estão mais preparados. Na primeira onda não tinha ainda tanta preparação, não tiveram tempo, e a mortalidade foi muito alta por falta de atendimento mesmo, né? O que aconteceu na Itália, na Espanha, mesmo com níveis até baixos da população sendo atingida, a mortalidade foi muito alta. Então, nessa segunda onda, a mortalidade está muito mais baixa por isso. Na Europa tem uma vantagem que eles conseguem testar muito mais, né? Então, a gente está observando com muita atenção o que está acontecendo lá, mas muito provavelmente pelas flexibilizações, sim, e tem um pouco também da questão climática, mas a gente já viu que o vírus não é assim, o que mais acontece no frio é que as pessoas se aglomeram mais dentro de casa, mais por isso, mas em Manaus, por exemplo, teve uma crise, um pico muito grande, e Manaus é muito quente, então não é tanto a questão climática, isso não nos protege, isso que eu quero dizer, né? Sim. Pode piorar no frio, mas não... Pode piorar a situação das UTIs, né? Porque pode levar mais gente por outros motivos, sim, né? Respiratórios para as UTIs. Agora o Rio Grande do Sul teve uma coisa bem interessante, que foi uma redução da mortalidade por outras infecções, né? Porque como no Rio Grande do Sul é muito comum nessa fase do inverno ali pela semana 27, que a gente chama, internações por infecções respiratórias, como mais gente estava em casa dessa vez, os outros vírus não foram tão importantes, então as outras infecções. Então teve uma redução da mortalidade por essas outras causas. Então isso também foi um resultado bom, né? Isso é uma notícia positiva também, né? A gente está acompanhando isso também. Também pelo WhatsApp, está aí o número na tela para você mandar a sua pergunta. A Ângela Chaves pergunta qual é a sua opinião sobre as vacinas. É garantido que a gente terá uma vacina logo? Olha, a comunidade científica está muito otimista em relação às vacinas, tem muitos grupos trabalhando e tem várias vacinas já sendo testadas, já em fase, né, que a gente chama fase 3, que é já testada nas pessoas. Então, acho que vai vir uma solução, sim, da vacina. Agora, a gente pode ser otimista, mas não deve imaginar que a vacina é um milagre que vai resolver todos os problemas. A gente provavelmente vai ter que manter esses cuidados por muito tempo, e alguns hábitos talvez a gente vai ter que manter para o resto talvez da vida, né? Algumas coisas, como cuidar quando chega em casa, sempre lavar as mãos, essas coisas. Então, a vacina, ela provavelmente vai acontecer, vai ser logo, a gente vai ter vacina, mas a vacina tem algumas questões, assim, que ela não é 100% efetiva, nenhuma vacina é 100% efetiva, e precisa que muita gente se vacine para que a gente consiga ter a imunidade coletiva, para poder proteger quem não pode se vacinar, né? Então, vai ter questões de distribuição da vacina, se vai ser possível atingir todo mundo, porque a gente vai precisar de bilhões de doses, né, no mundo inteiro. Então, acho que a gente pode ser otimista, mas cauteloso, não imaginar que a vacina vai ser um passaporte para fazer tudo o que quiser. Né? Nós tivemos uma notícia boa aí sobre vacina, né, de uma reação muito leve hoje divulgada da vacina chinesa, a vacina chinesa. Notícia ruim para quem tem preconceito contra a vacina chinesa, né? Contra quem fica brigando por essa questão política de vacina chinesa não vou tomar e tal. Mas aqui, ó, no G1, a informação é do Instituto Butantan, tem uma informação também que o presidente disse agora que não vai ser, deixa eu procurar a notícia aqui, ó, que não vai ser obrigatória. Qual é a sua opinião? A vacina não deve ser obrigatória? Eu acho que essa é uma questão bem difícil, eu estava discutindo isso no final de semana com os meus colegas. Eu acho que numa sociedade ideal,
a gente escolheria fazer as coisas para se proteger e proteger os outros. Então, por exemplo, quando a gente tem educação, a gente escolhe as coisas certas, e daí não precisa ter nada obrigatório. Numa sociedade muito educada, a gente não precisaria ter uma lei para usar cinto de segurança, né? Porque todo mundo usaria. Não precisaria ser obrigatório usar máscara. Então, tem certas culturas, por exemplo, orientais, que ao menor sinal de qualquer sintoma respiratório, as pessoas começam a usar máscara e ninguém acha estranho. Então, é muito comum, né, quando a gente está viajando, ver pessoas de máscara no Oriente, no avião, porque todo mundo tem esse costume de eu vou proteger os outros. A pessoa que está doente, e ela coloca uma máscara para não contaminar ninguém. Então, quanto mais educação a gente tiver, menos eu acho que a gente precisa ter coisas restritivas, e eu falo isso desde o começo da pandemia. Quanto mais escolhas a gente puder, quanto mais informação a gente tiver, mais a gente vai escolher cuidar dos outros. Então, se eu sei que é importante ficar em casa, eu vou escolher ficar em casa. Não preciso, né, nesse sentido, não precisaria ter um lockdown restritivo, uma imposição, né, do poder público. Teve muitos países em que não houve lockdown, mas as pessoas ficaram em casa. Então, eu acho bem complicado, acho que a gente tem que aprender alguma estratégia de comunicação com a sociedade para as pessoas entenderem a importância da vacina, mas simplesmente obrigar talvez não seja a melhor solução. Aí eu acho bem difícil de... bem difícil de... está vendo aí, infelizmente, né, que vai virar também mais uma disputa política, né? O presidente está dizendo que vai ser obrigatório, o governador de São Paulo está dizendo que vai ser obrigatório em São Paulo. Ou seja, é mais um assunto científico, médico, sanitário, né, comportamental, que vai virar disputa política no país. O que às vezes acontece, por exemplo, né, fronteiras, às vezes a gente não pode entrar no país se não tiver aquela vacinação. Não é obrigatório, mas também não pode ir naquele país. A mesma coisa pode ser para voltar para as aulas ou voltar para a atividade econômica. Se não tiver com a vacinação em dia, não vai poder fazer tal coisa. Então, talvez nesse sentido, talvez funcione melhor, né? Pode ser. O Carlos Hofmeister mandou a seguinte pergunta: os casos de reinfecção, doutora, geram alguma tendência para a comunidade científica? Pois é, a gente sabe muito pouco sobre os casos de reinfecção, são muito raros, tem alguns casos descritos, né, já definidos, assim, bem estudados, inclusive às vezes até com uma outra mutação do vírus, né, mas a gente sabe muito pouco. Por enquanto, o que a gente sabe é que dos milhões de casos de infecção, de reinfecção, a gente tem pouquíssimos descritos na literatura, então ainda é bem difícil de dizer o que significa. O que talvez signifique é que a gente vai ter uma imunidade transitória mesmo, né? Talvez vai ser que nem a gripe, que a gente todo ano vai ter que fazer uma vacina um pouquinho diferente. Vamos ver, a gente ainda está avaliando, não temos certeza. Nós tivemos aqui no Rio Grande do Sul, acho que teve muito poucos, né? Nós tivemos mais casos, foi no Paraná, né? Essa notícia aí do Tribuna, que é de Curitiba, do jornal Tribuna, teve mais de 90 casos registrados de reinfecção, né? Mas tudo é muito novo, tudo ainda é muito... E alguns deles a gente não tem certeza se são reinfecção ou se são o que a gente está chamando de Covid longo, que é uma infecção que dura bastante tempo. A gente tem alguns casos aqui que nós estamos acompanhando, que o pessoal da URG está acompanhando, que é de pessoas que ficam positivas por muito tempo, ou que ficam com sintomas por muito tempo. Então, essa assim, nova forma do Covid longo é uma coisa que está preocupando bastante também. Perfeito. E a Iracema Xavier, ela é jornalista, ela está perguntando para a senhora a respeito quando se fala em comunicação, pode ser propaganda na comunicação, isso ajuda no caso da coronavírus, mas que virou um problema para o prefeito Marquesan. A Iracema é jornalista, então ela está falando de um assunto que nós entendemos aqui, que estamos falando, mas que tem a ver com a saúde de Porto Alegre e que acabou causando um problemaço para o atual prefeito, né? Que virou até discussão de um possível impeachment do prefeito. Qual é a sua opinião? Tentando não entrar no campo político. Exato. Eu acho muito importante a comunicação, sim.
eu acho que tem que usar todos os meios de comunicação possíveis para ajudar no controle da epidemia, da pandemia. Eu acho bem importante que haja uma colaboração entre os meios de comunicação e as redes sociais, e que haja um cuidado, né, na disseminação da informação correta, da informação com base científica, um combate importante à desinformação, porque infelizmente também surgiram muitas iniciativas, que é uma tristeza, né, de pessoas espalhando notícia falsa. Então, acho que esse esforço é extremamente importante. Bom, doutora Lúcia Pelanda, nossa convidada de hoje, nós vamos fechar uma hora de live, quero agradecer a sua presença conosco no meio desse furacão. A senhora deve estar trabalhando aí mais do que nunca, 24/7. Médico já trabalha meio assim, né? Então, mais do que nunca, a senhora deve estar realmente bem atarefada, mas eu quero agradecer por a senhora ter nos aberto esse espaço. E eu queria terminar tentando deixar uma imagem, uma mensagem mais positiva, né? Como é o caso da nossa rede, assim, uma perspectiva de que a gente possa ter aí um retorno, se não ao normal, mas pelo menos de algumas coisas. A senhora falou um pouco no início, que a gente está numa certa estabilidade, que os números estão melhorando. Então, quem sabe, na dúvida, não ultrapasse, né? Eu acho que seria essa a grande mensagem. Eu acho que a mensagem é que a gente tem coisas que a gente pode fazer para contribuir para esse resultado. A gente pode melhorar o resultado com um esforço conjunto. Eu acho que tem muitos hábitos que a gente vai aprender para manter para o futuro, né? Então, hábitos de solidariedade. Eu sempre digo que a gente combate uma pandemia com ciência e solidariedade. Então, pensar no outro, se cuidar e cuidar do outro, pensar nessas conexões, pensar também no planeta, porque muito do que está acontecendo vem do desmatamento, vem da perda de habitat natural dos animais silvestres, acabam entrando mais em contato com o ser humano, e por isso, né, mais mutações virais. Então, as próximas pandemias dependem muito de nós, da gente mudar de hábito, da gente ter mais cuidado e pensar mais nas nossas conexões, na nossa vida em sociedade e no nosso planeta. Então, acho que dá para a gente, tem coisas que a gente pode fazer, que a gente pode aprender e, quem sabe, melhorar, né? Estamos aprendendo sempre, né, doutora? Estamos aprendendo sempre. E como? Esse ano está sendo um ano de muito aprendizado. Doutora Lúcia Pelanda, muito obrigado pela presença conosco. Até uma próxima oportunidade. Muito obrigado. Obrigada, uma boa noite a todas e todos. Lúcia Pelanda, doutora e pesquisadora, integrante do Comitê Científico de Apoio ao Enfrentamento à Pandemia da Covid-19 do Rio Grande do Sul. Ela também, além de médica, ela também é cardiologista e também é reitora da Fundação Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre. Foi a nossa convidada hoje falando sobre ainda não é hora de comemorar, a pandemia não acabou. Infelizmente, né? Infelizmente. Lembrando que nós estamos sempre no ar aqui na nossa rede Atitude Positiva, com lives positivas, com informação, com pauta construtiva, com um olhar e um ângulo mais positivo, uma perspectiva de que as coisas sempre vão melhorar. E nós estamos torcendo para que melhorem, estamos torcendo para que a economia do Rio Grande do Sul volte a entrar nos eixos, estamos torcendo para que a roda da economia volte a girar e que a gente reassuma logo um posto, né, de destaque no Brasil, este nosso Rio Grande do Sul, e que o Brasil também se destaque cada vez mais no cenário internacional. E por isso as marcas que acreditam no poder da notícia positiva, no poder da notícia boa, estão conosco, é o Café Lavazza, do André e da Andréia, da Poian, representados aqui em Porto Alegre, pela expressomatic.com.br. Cafés maravilhosos e outras bebidas também. O Café Lavazza vem direto de Turim, na Itália, e chega aqui em Porto Alegre para hotéis, restaurantes. Olha, a distribuição do casal André e Andréia da Poian. A Smartback é a assessoria técnica de celulares, de iPads, de tablets, de iWatch, que a que eu mais confio. E é uma das melhores do Brasil. E a melhor do Rio Grande do Sul, né? O Daniel Blanco está esperando por você na Padre Chagas 67. O telefone da Smartback é 39070405. Smartback.com.br também apoia a nossa rede Atitude Positiva. Restaurante Tartone com as suas delícias.
os seus pratos maravilhosos na cozinha italiana, sensacional, e aquelas sobremesas, meu Deus do céu, aquelas sobremesas do Tartone. Usei muito o Tartone durante a quarentena, o takeaway, pedi o delivery, pedi o iFood, né? Pedi o Uber Eats para receber o Tartone aqui em casa, mas o Tartone já está reaberto no Shopping Bourbon Country, com todos os cuidados, e retomando a sua atividade lá no Shopping Bourbon Country, em Porto Alegre. All Signs, o Sandro Tizotti faz a sinalização de toda a nossa rede Atitude Positiva, hein? Rede Atitude Positiva é sinalização, placas, banners, nossos eventos que vão voltar presenciais também, com a All Signs, rs.com.br. O Instituto de Medicina do Esporte do Dr. Félix Drummond também atendeu remotamente, online, ainda está fazendo alguns acompanhamentos online, mas está preparando principalmente o Summer Start para o verão de 2021, para todo mundo ficar, fininho, em dia, para chegar na praia, se não for presencial, que seja pelo menos online, com foto no Instagram, para mostrar que está bonito, que está magro, que está bem no verão 2021, o Instituto de Medicina do Esporte no Centro Clínico Mãe de Deus. E aqui a Sun Motors, Ipiranga 8113 e Ceará 370, a equipe do Jefferson First está à sua disposição para você fazer uma revisão, para você trocar de carro, para você olhar e namorar e desejar aquelas maravilhas da Kia, e que são os melhores carros. Eu sou um feliz proprietário de um Kia e não me arrependo. Kia, Sun Motors, Instituto de Medicina do Esporte, All Signs, Restaurante Tartone, Smartpack, Café Lavazza apoiam a rede Atitude Positiva. Não esqueçam, 2 anos de boas notícias, esse é o nosso site, é o site que tem os artigos, que tem as notícias, que tem as lives também são postadas lá, e todos os caminhos para chegar nas nossas redes sociais, tá bom? É só entrar em redeatitudepositiva.com.br. Lá você vê artigos, vê notícias, vê opiniões, e você segue a gente nas redes sociais. O nosso canal de YouTube também tá lá, e o nosso podcast também no Spotify. Tá tudo lá, o caminho todo tá lá. Fiquem com a gente, sigam a gente, curtam e compartilhem cada vez mais. Voltamos a qualquer momento com uma nova live, um novo assunto, uma nova pauta positiva. E fiquem sempre ligados aqui na nossa rede Atitude Positiva. Valeu, muito obrigado!